Ok, vamos dar uma olhada mais a fundo nisso aqui. A gente tem um material bem interessante sobre o Monk Luffy, né? O protagonista de One Piece. E o foco é esse ângulo bem específico, a busca dele, tipo, incansável, por liberdade. Mais do que poder, tesouro, fama, nada disso. É liberdade. Então a ideia é tentar entender como esse ideal define o Luffy e, assim, mexe com toda a história dele, das pessoas ao redor. E o que eu acho fascinante, e o material que a gente está vendo ressalta bastante isso, é, é como essa definição de liberdade dele é diferente, né? Radicalmente diferente. Porque no mundo de One Piece, ser pirata ou até, sei lá, rei dos piratas, para muita gente significa conquista, domínio. Para o Luffy é quase o oposto, né? Entender essa nuance, eu acho, é a chave para sacar o impacto que ele tem no mundo da série. Exatamente. Quando o Luffy fala "vou ser o rei dos piratas", essa análise que a gente tem aqui mostra bem claro. Não é sobre mandar nos mares. É sobre ser o cara mais livre que existe ali. Poder ir pra onde quiser, comer o que der na telha, sabe? Fazer o que decidir, sem dever nada pra ninguém. A liberdade pra ele não é, tipo, um troféu no final. É como ele respira, é o jeito dele de existir mesmo. E se a gente conecta isso com o cenário geral da pirataria na série, essa visão dele é quase subversiva, né? Pensa nos outros, tipo Kaido, Big Mom. Eles querem território, poder militar, gente obedecendo. O Luffy? A análise aponta que ele busca autonomia pessoal, absoluta. Não é poder sobre os outros, é poder sobre si mesmo. Isso já coloca ele num lugar totalmente diferente, sabe? Desde o comecinho. Uma anomalia ali naquele mundo. Total. E essa busca pessoal dele pela liberdade acaba virando uma bola de neve, né? O material mostra bem isso na formação do bando. Não é que ele recruta força, pelo contrário, ele meio que liberta as pessoas. Pensa no Zoro que estava lá preso, né? Literalmente. E por uma promessa. A Nami, pô, refém do Arlong, emocionalmente, financeiramente. Sim, e o Sanji, né? Preso naquela dívida de gratidão, sem poder ir atrás do sonho dele. Exato. Ou a Robin, que era caçada pelo mundo todo, sem ter onde ser ela mesma, sabe? Fugindo sempre. E o ponto crucial que essa análise levanta é justamente esse. O Luffy não chega oferecendo segurança ou poder para os companheiros. Ele oferece a escolha. Ele quebra as correntes, sejam físicas, emocionais, o que for, e fala tipo, e aí, tá livre. O que você quer fazer agora? É essa devolução da agência, sabe? Validar a liberdade individual deles. É isso que faz o bando ser tão leal. Mas sobre compartilhar uma jornada, né? De gente livre junta. Exatamente. A força dele está muito nisso, nessa capacidade de inspirar os outros a irem atrás da própria liberdade também. Mas essa ideia de liberdade vai além do pessoal, né? Ela impacta diretamente como ele lida com o mundo. E que mundo, hein? Cheio de sistema de controle, governo mundial, marinha e, claro, os Tenryubitos, aquela nobreza que se acha divina. Nossa, sim. Um mundo bem opressor em vários níveis. E o Luffy, ele não tem um plano mirabolante pra derrubar tudo isso. Não, não tem. Ele simplesmente ele se recusa a jogar o jogo deles. É isso. A análise até sugere que ele é meio revolucionário por acidente, sabe? Ou melhor, por natureza. O simples fato dele existir, de viver fora da caixinha, recusando o controle, já é um desafio. Enies Lobby é o exemplo perfeito que o material explora, né? Declarar guerra ao governo mundial não por estratégia, mas por uma amiga, pela Robin. Exato. A liberdade dela era inegociável para ele. Ponto final. As ações dele vêm daí, dessas conexões, de defender a liberdade dos outros. E aí a gente chega nos confrontos, né? Os vilões que a análise destaca. Crocodile lá em Alabasta, o Enel em Skypiea. Do Flamingo em Dressrosa, Kaido em Wano, todos eles são a cara do controle, da tirania, de formas diferentes. O do Flamingo, cara, manipulando um país inteiro com aqueles fios invisíveis. Que metáfora, né? Pra falta de liberdade. Perfeito. E o contraste é gritante. Esses inimigos querem impor a vontade deles, controlar o destino de todo mundo. Já o Luffy, como o material deixa bem claro, não quer controlar ninguém, nem os amigos dele.
Ele derruba esses tiranos não porque ele tem uma campanha libertadora, sabe? É só consequência da jornada dele, de defender a galera que ele encontra. E isso levanta uma questão bem interessante que a análise toca. O quanto a liberdade de verdade, essa liberdade autêntica, é desestabilizadora num mundo que funciona na base do poder e do controle. Sim, ele não precisa querer derrubar o sistema. Não precisa. O sistema já vê ele como ameaça só por ele ser livre, é isso. Ele acaba virando um símbolo, então. Um símbolo ambulante de que dá pra viver de outro jeito, mesmo que seja caótico, perigoso. Exatamente. O fato dele só navegar por aí seguindo o coração já inspira uns e incomoda muito outros. Especialmente quem depende da ordem, da submissão para se manter. É, faz todo sentido. E esse é o verdadeiro perigo dele para o status quo, segundo a análise. Não é um exército. É a ideia que ele representa. Ele mostra que a liberdade não é só um sonho distante. É algo para ser vivido agora, mesmo que isso signifique briga o tempo todo. Essa inspiração talvez seja a maior força dele e o maior motivo para ser tão caçado. Então, no fim das contas, o que a gente tira dessa análise toda? A jornada do Luffy é uma afirmação constante contra a opressão, contra o medo, a resignação. É uma demonstração muito forte de que a liberdade não é algo que você ganha lá no fim. É algo que você pratica, que você defende a cada passo, em cada escolha. E pensando aqui, isso conecta com a gente, né? Com esse desejo que todo mundo tem por autonomia, por ser dono do próprio nariz. Mas aí fica aquela provocação final, né? Que a leitura do material inspira. Se viver essa liberdade de verdade, tipo a do Luffy, significa bater de frente com tudo, com as estruturas de poder, ser perseguido, lutar sem parar. O que isso diz sobre o custo real? Sobre a dificuldade, talvez? Ou sobre a natureza disruptiva mesmo da liberdade autêntica no nosso mundo? Uma reflexão e tanto para a gente fechar essa conversa. Muito bom.